Volta a falar da postagem de Tarcísio de Freitas sobre Bolsonaro. Vamos ao debate. Eu volto aqui com o Lucas Berlanza. Como é que você avalia esse posicionamento do Tarcísio, que ora se diz não bolsonarista raiz, ora afaga o presidente? Como é que vai ser daqui para frente? O posicionamento reflete a incerteza do que vai ser a evolução desse campo da direita nesse próximo ciclo político. Como eu já disse antes aqui, a gente não sabe qual vai ser a posição do presidente Bolsonaro, como é que ele vai conseguir se portar, se ele vai conseguir se manter uma liderança relevante. Hoje ele claramente, ele ainda tem um grande apoio na população, mas é legítimo que outras lideranças pleiteiem ocupar essa vaga de liderança de expressão da direita brasileira, porque a direita precede Bolsonaro, a direita precede a ascensão do bolsonarismo como um fenômeno nacional e ela haverá de sobreviver ao bolsonarismo se quiser ser uma força política consistente e programática na vida pública brasileira. Eu acho que, claro, há espaço sempre para a direita civilizada como para uma esquerda realmente civilizada e, evidentemente, a civilização passa pelo respeito ao Estado de Direito. Respeito ao Estado de Direito envolve respeitar a liberdade de expressão, mesmo que seja a expressão das ideias mais absurdas, e o combate às pessoas que ocupam as instituições e pervertem a função e a razão de ser dessas instituições, atribuindo-se, por exemplo, um poder moderador que na República Brasileira não existe. Obrigado, Lucas. E Felipe Pena, você já tinha introduzido aqui o assunto, falado do Tarcísio, então eu pergunto, com quem que você acha que Tarcísio poderia disputar uma nova liderança? Quer dizer, quais seriam esses postulantes? Quem teria mais chance de ocupar esse espaço? É Romeu Zema, é Eduardo Leite, é Cláudio Castro, é algum parlamentar, algum outro governador que vem à cabeça? Ou o Tarcísio está mais, vamos dizer assim, preparado para assumir essa liderança no campo da direita? Bom, Felipe, eu diria que ele está hegemônico. Não há comparação entre uma máquina pública como o Estado de São Paulo e uma máquina pública como o Estado de Minas. Por mais que o Zema tenha uma boa aprovação, tenha sido reeleito no primeiro turno e tenha uma popularidade razoável como governador. Vamos lembrar que o Zema nem partido político ele tem. O Novo é um partido minúsculo, né? Cogita-se, inclusive, que ele troque de partido. A questão é a habilidade política que o Tarcísio conquistou nos últimos anos, a Raquel muito bem disse, o Tarcísio é um quadro técnico que começa a ter visibilidade lá no governo Dilma, e se eu não me engano é no DENIT. Depois a Raquel pode até confirmar para mim, mas eu acho que é no DENIT que ele começa, esse DENIT que ela disse que vai ter 10 bilhões. E aí ele é muito reconhecido e tem essa ascensão no governo Bolsonaro como alguém que é técnico, mas que também tem muita habilidade. Não espere de Tarcísio um rompante de Wilson Witzel. Ele não vai ser um Wilson Witzel, que já nos primeiros meses de governo como governador aqui do Rio, já se declarava candidato a presidente, tendo sido apadrinhado por Jair Bolsonaro. O Tarcísio reconhece que a eleição dele se deve ao Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele sabe que precisa dar uma guinada para o centro e precisa, aos poucos, se livrar dos bolsonaristas, porque eles não encampam o mesmo campo semântico político que ele, Tarcísio, encampa. Qual é esse campo semântico? É um campo que é muito mais civilizado, como disse o Lucas, que não é histriônico, que não tem ataques de misoginia, de racismo, como tantas vezes a gente viu no governo Bolsonaro. Então, eu acredito, Felipe, que aos poucos ele vai se afastar dessa linha bolsonarista muito mais radicalizada. E em São Paulo, a gente tem que lembrar que tem alguns quadros muito radicais no bolsonarismo, né? Carla Zambelli, o ex-ministro Ricardo Salles, várias pessoas muito radicais, aquele que mandava passar a boiada. Então, eu acho que aos poucos ele vai sair desse grupo, vai ter o apoio político, que já tem, aliás, mas vai ficar mais ainda sob o guarda-chuva de políticos com muita habilidade, como o próprio Gilberto Kassab, e vai dando essa guinada ao centro, mas ao mesmo tempo mirando ser uma nova liderança na direita. E, como eu disse anteriormente, esse público que anda cansado de uma certa virulência à direita, mas que vota com a direita, que tem essencialmente um voto à direita, acho que vai se identificar mais com o Tarcísio e, naturalmente, ele vai assumir essa liderança. Uma liderança muito mais sensata, uma liderança mais técnica e mais civilizada, portanto, com mais credibilidade. Só para finalizar, eu acho que todos que têm algum
espectro na direita lembram, eu já falei isso em outros programas, de Carlos Lacerda, ou de um intelectual da estirpe de José Guilherme Melchior, que, se não me engano, foi o acadêmico mais novo da Academia Brasileira de Letras, o membro mais novo a integrar a Academia Brasileira de Letras na história. Ou seja, a direita brasileira sempre teve quadros qualificados. E me parece que o Bolsonaro foi apenas um acidente de percurso, um cavalo encilhado que passou ali na frente de várias pessoas e foi montado por algumas pessoas à direita. Não é o caso do Tarcísio. O Tarcísio é um quadro preparado política e tecnicamente e vai assumir o maior estado da federação com o maior orçamento estadual e, portanto, tem todas as condições de ser hegemônico nessa liderança da direita no país. Obrigado, Felipe. Diga, Raquel. Trazer a informação que o Felipe pediu. O Tarcísio de Freitas foi diretor do DENIT de 2012 a 2014, época do governo Dilma Rousseff. Existem algumas investigações da Polícia Federal que acabam envolvendo o nome dele, mas ele nunca foi indiciado para nada. Na época da campanha, ele teve um embate com o Lula sobre isso. O Lula chegou a dizer que ele tinha aprendido a trabalhar na época do governo Dilma e ele respondeu que ele tinha sido uma espécie de um interventor no DENIT, que o DENIT tinha passado por 6 operações de corrupção na Polícia Federal, que ele era auditor da área de transportes e que ele tinha entrado para tentar limpar o órgão da corrupção. É isso que eu ia falar, que ele já veio depois dessa leva de escândalos de corrupção e quando a gente lê as reportagens da época, Valdemar da Costa Neto também tinha uma influência lá sobre aquele setor, apareceu áudio, inclusive, dele falando sobre o negócio errado no DENIT, enfim, é muita história. Agora, Raquel, só levantar uma bola para você e eu vou querer que o Lucas, já que o Felipe falou de Carlos Lacerda, lembre um pouquinho, que eu sei que o Lucas sabe tudo sobre o Lacerda, mas já que o Felipe falou sobre o Wilson Witzel, um governador que acabou sendo alvo de impeachment no Rio de Janeiro, que foi eleito fazendo campanha com o Flávio Bolsonaro, inclusive, eram aliados, o Witzel e a família Bolsonaro, depois se tornaram arqui-inimigos, o Witzel foi à CPI, falou para investigar a ligação de Flávio Bolsonaro com algumas coisas do Rio de Janeiro, mas para lembrar o seguinte, que João Dória e Witzel, eles colocaram, na visão de muita gente, a carroça na frente dos bois, e parece que esse exemplo de pessoas que assumem um mandato e já estão pensando na eleição presidencial e já tentam participar assim, de uma maneira mais ostensiva, mais agressiva do debate nacional, isso pode ter um efeito contraproducente, vamos dizer assim. E parece que isso serviu de lição para essa leva agora, para essa safra, porque a gente está vendo os governadores, os parlamentares com muito mais cuidado. Felipe, todo político assume mandato pensando na eleição seguinte, né? Pensar é uma coisa, a questão é o comportamento. Quem acha que é diferente, assim, está enganado. Eu acho que Witzel e Dória, na verdade, é que foram os pontos fora da curva, né? O comportamento do Witzel ali, de enorme enfrentamento, enfim, era uma figura totalmente... Não estou nem achando a palavra. E João Dória, que ele, na época da pandemia, ele se coloca diretamente, batendo de frente com o Bolsonaro, que de alguma forma ele tinha utilizado para se eleger, e faz da pandemia um cavalo eleitoral, e sim, ele foi importantíssimo para vacinar os brasileiros, mas ele não consegue transformar isso num ativo eleitoral, porque fica claríssimo para a população que o marketing que ele estava fazendo, o benefício que ele queria tirar disso. Então, assim, na minha visão, assim, quando eu olho, eu acho que Witzel e Dória são pontos fora da curva. A maioria dos políticos age como Tarcísio de Freitas ou como Romeu Zema. Eles já estavam pensando na eleição presidencial desde quando estavam tentando, no caso, a reeleição ou a eleição para governador. Já sabiam que eram nomes que poderiam ser colocados ali na frente, que podem ser opções, mas em você admitir isso publicamente, deixar isso transparecer e principalmente isso influenciar no seu trabalho e na sua gestão... Já se comportar como alguém em campanha? Exato, aí são dois territórios absolutamente diferentes, não enxergo nem o Tarcísio de Freitas, nem o Romeu Zema com esse perfil fazendo nada, nem de longe. Legal, Raquel. Só quero que o Lucas lembre um pouco da figura de Carlos Lacerda, se tiver alguma associação para fazer com o nosso presente, que eu sei que você estudou bastante a vida e a obra dele.
Não, realmente, um dos cernes do meu esforço tem sido resgatar a memória de personagens do passado, da tradição liberal brasileira do passado, e o Lacerda tem sido um dos personagens centrais nesse esforço. Lancei um livro, Lacerda, a Virtude da Polêmica, sobre as ideias políticas dele. E é claro que não tem comparação com uma figura como o Bolsonaro, o nível do Lacerda, a sua capacidade, a sua habilidade oratória, a sua fundamentação teórica num liberalismo consistente. Desde que ele abandona o comunismo, ele consistentemente se vincula a uma tradição liberal rui-barbosiana, ao ordoliberalismo alemão, à economia social de mercado alemã. Agora, eu só acho que, sinceramente, muitas vezes eu ouço as pessoas da esquerda ou do centro, como se queira chamar, elogiando de forma saudosista Roberto Campos, Melchior, Lacerda, essas grandes figuras da direita do passado, hoje só há trogloditas, etc. e tal. Mas eu tenho sérias dúvidas se essas pessoas estivessem atuando hoje, opinando hoje, como elas opinavam na época, se não seriam tratadas como selvagens. Seriam, não. Obviamente que não. Não, eu posso responder a pergunta. Obviamente que não, Lucas. Eu acho que dos grandes debates que a gente pode ver, você mais do que ninguém estudou isso, os debates entre Carlos Lacerda e Brizola, assim, quando há uma direita civilizada e uma esquerda civilizada, o debate flui e é assim que tem que ser. E aí se citou alguns candidatos que eu até considero de centro. Ou seja, as várias tendências políticas, elas têm que fazer da civilidade um pré-requisito. Não pode ser algo como consequência, tem que ser pré-requisito. A política tem que ser civilizatória, ela não pode estar baseada na barbárie. E daí eu tenho total convicção em afirmar que quanto mais civilizados sujeitos como o Carlos Lacerda, à direita e outros à esquerda, a gente vai ter um debate público muito melhor. Não dá para entrar nessa seara política sendo parcial, a gente tem que cientificamente julgar as figuras públicas. E eu, que não sou alinhado à direita, por exemplo, tenho total admiração pelo Carlos Lacerda, pela obra do Carlos Lacerda, e joguei essa bola para você cortar aí, porque acho que é fundamental a gente resgatar essas figuras e mostrar que sim, a direita tem pessoas que são bastante civilizadas, porque às vezes eu temo que os 4 anos de Bolsonaro deixem essa pecha na direita, de que não é possível ter um pensamento crítico, avalizado, com alguma intelectualidade. Isso não é verdade. Há muitas pessoas na direita que eu respeito, e eu citei apenas 2, mas podia citar outras. E obviamente há pessoas que conseguem ter esse distanciamento, mas há militância também, que quando as pessoas estão em vida, elas combatem de uma maneira mais agressiva. Aí cada um, evidentemente, vai formar o seu juízo sobre o comportamento dos grupos.